que estais sobre os querubins, aparecei à frente de Efraim, Benjamim e Manassés. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Oremos. Senhor nosso Deus, que dotaste o Bispo Santo António Maria Clara de admirável caridade e paciência para evangelizar os povos, concedei-nos por sua intercessão que, buscando acima de tudo a vossa vontade, ganhemos para Cristo os nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, e perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Caminhai na caridade a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus. A imoralidade e qualquer impureza ou avareza nem sequer sejam mencionados entre vós, como é próprio de cristãos.
Nada também de palavras indecentes, estultas ou maliciosas, que são coisas inconvenientes. Em vez disso, dai graças a Deus. Porque, como sabeis, nenhum imoral, impúdico ou avarento, que é uma idolatria, terá parte na herança do reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos iluda com vãos raciocínios. É por causa dessas desordens que a ira de Deus atinge os rebeldes. Portanto, não sejais seus cúmplices. Outrora, vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz. Palavra do Senhor. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo, e a sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Bem diferente é a sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados.
guiai-nos na verdade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo estava Jesus a ensinar ao sábado numa sinagoga. Apareceu lá uma mulher com um espírito que a tornava enferma havia 10 anos, havia 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos. Ela endireitou-se logo e começou a dar glória a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado por Jesus ter feito uma cura ao sábado, tomou a palavra e disse à multidão: Há 6 dias para trabalhar, portanto vim de curar-vos nesses dias, e não no dia de sábado. O Senhor respondeu: Hipócritas, não solta cada um de vós do estábulo o seu boi ou o seu jumento ao sábado para o levar a beber? E esta mulher, filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não devia libertar-se deste jugo no dia de sábado? Enquanto Jesus assim falava, todos os seus adversários ficaram envergonhados e a multidão alegrava-se com todas as maravilhas que ele realizava. Palavra da salvação. Glória a vós. Caríssimos irmãos, o Evangelho que hoje escutamos mostra-nos a diferença radical entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, entre aquilo que os judeus fizeram da aliança com Deus e aquilo que Jesus, o Deus encarnado, veio trazer. A cura desta senhora doente, a um sábado, mostra-nos com clareza em que ponto estavam as coisas. Para os judeus, a relação com Deus era uma relação funcional. Era uma coisa meramente exterior, quase muito determinada pelas regras que presidiam a tudo, que determinavam tudo. Portanto, o povo tinha-se transformado quase numa máquina, num robô. O chefe da sinagoga diz: há 6 dias, vocês então venham cá nos 6 dias, porque Deus só cura durante estes dias. Depois tira férias, ou tira o fim de semana, ou tira o dia de folga. Não o chateiem. As coisas muito determinadas, muito quadradas, muito restritas. Enquanto que Jesus é o rosto misericordioso do Pai, que ama os seus filhos e por isso cuida deles em todos os momentos. Nunca os abandona. E daí o sinal desta cura ao sábado. Porque Deus vela pelo seu povo constantemente. Deus não tira férias. Deus não tem um dia de folga. Deus cuida de nós para sempre. E o dia que dedicamos ao Senhor não é um dia para nos isolarmos ou não é um dia para pararmos, é um dia para podermos estar com Deus sem outras preocupações e para Deus poder conosco celebrar a fé. Por isso a missa ao domingo é tão importante. Porque é um momento especial de encontro com Deus e é o momento em que nós celebramos a vitória da luz sobre as trevas. A vitória da vida sobre a morte. E esta senhora que estava presa, é o próprio Jesus que dizia: esta mulher que Satanás prendeu há 18 anos, não devia ser libertada num dia de sábado? Num dia para celebrarmos a aliança, num dia em que celebramos o cuidado que Deus tem pelo seu povo.
Porque de facto o sábado só tem sentido nesta perspectiva da história da salvação. Só vale a pena viver o dia do descanso para podermos encontrar-nos com Deus que nos salva, para podermos reconhecer o seu trabalho constante pela nossa salvação. E que nos chama também depois a olharmos para os outros não desta forma quadrada, restritiva, funcional, mas a percebermos que a vida é dinâmica. Não podemos comportá-la entre fronteiras, não podemos dizer isto aqui é assim e a partir dali já não é. Porque toda a vida humana é amada por Deus e é estimada por Deus. A nossa própria vida espiritual, não podemos separar a nossa vida cristã da nossa vida normal, civil, diríamos. Não podemos dizer, agora vou para o trabalho e, portanto, esqueço-me que sou cristão e agora venho do trabalho, rezo um bocadito, mas depois já não sou cristão e depois ao domingo é que sou cristão porque até visto uma roupa mais bonita para ir à missa com a família. É uma relação constante com Deus. Uma relação que me faz também ver a minha relação com os outros de maneira especial. E por isso, São Paulo, quando escreve aos Efésios, nos diz que somos filhos da luz, já não filhos das trevas. Já não filhos desta estrutura que se impõe como opressiva e como escravizadora, mas somos filhos de Deus, livres, para podermos discernir o caminho de acordo com, de facto, a luz que é Deus. E por isso, tanto São Paulo diz que aquilo que vai contra os outros, que destrói os outros, deve ser evitado. Sobretudo a murmuração, as mentiras, as palavras indecentes, insultuosas. Às vezes a nossa linguagem, mesmo e sobretudo com aqueles com quem estamos mais à vontade, porque com esses as barreiras já não são levantadas, revelamos-nos como somos diante dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, diante dos nossos amigos, e às vezes a linguagem que usamos faz sofrer, porque é uma linguagem insensível, porque pensamos que como somos próximos, como nos conhecemos tão bem, podemos dizer qualquer coisa que os outros não levam a mal. Mas mesmo que não levem a mal, mesmo que nos perdoem as maldades, devemos procurar não os ferir. Devemos ter cuidado com a nossa linguagem, com a forma como dizemos as coisas. Usar uma linguagem clara, sincera, mas que não seja ofensiva, que não seja diminuída para os outros, ou seja, não seja uma linguagem opressiva, que diminui os outros, que desvaloriza a outra pessoa. Por isso Jesus Cristo diz que chamar imbecil a um irmão torna-o réu de morte. Por de facto estamos a matar a dignidade daquela pessoa. E às vezes na nossa linguagem, entre nós, usamos estes termos que fazem sofrer, que são ofensivos, porque mostram que não temos aquelas pessoas em boa conta. Mostram que estamos a diminuí-las, a pô-las abaixo de nós, a degradá-las. E Deus não quer isso. Olhemos para a nossa murmuração tantas vezes, em que num grupo de amigos falamos mal dos outros amigos, falamos mal de quem está à nossa volta, temos sempre coisas más. Se não tiveres alguma coisa boa a dizer sobre alguém, não digas nada. Fica calado, sim, porque o silêncio é uma coisa muito importante, porque o silêncio ajuda-te a medir as palavras. Às vezes aquilo que publicamos nas redes sociais, atrás do anonimato ou atrás de um ecrã, temos pouco cuidado também nisso, na linguagem que usamos. Nas redes sociais, facilmente levantamos ou publicamos coisas sobre outras pessoas sem sabermos se são a certeza, porque alguém mandou e eu também mando e até tem piada. Mas isto é diminuir a outra pessoa.
Quantas vezes dizemos coisas no Facebook que cara a cara não teríamos coragem de dizer? Ou quantas vezes é que nos arrependemos de termos publicado alguma coisa, porque foi no calor da altura? Por isso, o silêncio, a meditação é importante, pensarmos nas coisas, refletirmos nas coisas. E esta relação com Deus ajuda-nos a ter isso em conta. Este olhar a nossa relação com Deus como uma relação constante, como uma lembrança presente e não meramente funcional de horário de funcionamento ou de horário de expediente, nos ajuda a ter constantemente este pensamento. O que é que eu digo aos outros? Como é que eu digo aos outros? Como é que eu falo? Falo do amor de Deus. Falo do valor da outra pessoa como ser humano, que é pecador assim como eu sou pecador, que tem defeitos assim como eu tenho defeitos, mas que também tem virtudes assim como eu tenho virtudes. E claro, é mais fácil vermos o mal, é mais fácil olharmos para o mal, é mais fácil realçarmos o negativo. É isso que vende. Os jornais que têm boas notícias não vendem. Os jornais que falam de escândalos e de sangue são os que mais vendem. Porquê? Procuremos, de facto, ser mais positivos, reconhecer o amor que Deus nos tem. Este amor que nunca cessa, nem ao domingo. Deus nem ao domingo descansa. E procuremos também, assim, que a nossa linguagem, que o nosso testemunho de fé, que o nosso testemunho de cristãos seja de facto positivo, seja graça, seja bondade, seja amor, seja louvor, louvor a Deus e louvor pela criação de Deus. E se louvamos a criação de Deus, louvamos cada pessoa que Deus criou, porque todos são criados à sua imagem e semelhança. E todos foram redimidos por Jesus Cristo. E, portanto, procuremos assim, que o nosso testemunho cristão vá crescendo cada vez mais e, olhem, e apagando os nossos pecados, porque é sempre um bocadinho maior e o bem é sempre maior que o mal. Portanto, que esta Eucaristia nos ajude a crescer no bem e no amor, no cuidado com Deus e com os nossos irmãos. Irmãos e irmãs, com a sua atitude de amor para com uma doente, Jesus ensina aos discípulos que a letra da lei pode matar se não lhe descobrirmos o Espírito. Peçamos ao Pai que nos ensine esta ciência, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que na Igreja interpretam a lei de Deus à luz do Espírito, pelos que a entendem com bom senso e com amor, e pelos que, seguindo-a, procuram fazer o bem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por quem é bondoso e compassivo para com os outros, pelos que perdoam como Deus lhes perdoou em Cristo, e pelos que se oferecem como Jesus se ofereceu na cruz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que, apesar de fracos, querem ser puros, por aqueles que não usam palavras maliciosas e por todos os que procuram proceder como filhos da luz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas mulheres mais pobres e com doenças graves, por aquelas que desde jovens não podem levantar-se da cama e por todas as que carregam uma cruz muito pesada, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos presbíteros que dão a unção quando são chamados, pelos médicos que socorrem os doentes a qualquer hora,
e pelos bombeiros, sempre dispostos a ajudar quem sofre, oremos. Ouve-nos, Senhor. Senhor, Pai Santo, que para sermos santos nos libertaste da escravidão do pecado, fazei que vivamos sempre em ação de graças. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebei benignamente, Senhor, os dons que na festividade de Santo Antônio Maria Clara apresentamos sobre o altar, para que nos alcancem o perdão e deem glória ao vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São António Maria Claret, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade.
vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Saboreai como é bom o pão que vem de Deus Pai no coração de seu Filho, seu amor saboreai no coração de seu Filho, seu amor saboreai. Saboreai como é bom o pão que vem de Deus Pai no coração de seu Filho, seu amor saboreai no coração de seu Filho, seu amor saboreai. Coração de Jesus Cristo, fonte viva que sacia quem tem sede da verdade com as águas da alegria.
Saboreai como é bom o pão que vem de Deus Pai no coração de seu Filho, seu amor saboreai no coração de seu Filho, seu amor saboreai. Jesus, por nós derramastes vosso sangue redentor. Sois o pão e sois o vinho que nos sacia de amor. Saboreai como é bom o pão que vem de Deus Pai no coração de seu Filho, seu amor saboreai no coração de seu Filho, seu amor saboreai. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizai o seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra
Senhor, que nos renovais com estes santos mistérios, ouvi a nossa humilde prece e fazei que, a exemplo de Santo António Maria Claret, demos testemunho da fé que ele professou e ponhamos em prática a doutrina que ele ensinou. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças